Qual é o pensamento que mais nos ajuda a perseverar no caminho do bem, no caminho da virtude, a perseverar na fé? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Nossas conversas aqui no canal têm como objetivo nós aprendermos sempre mais como atrair a ação dos anjos, afastar a influência do demônio e perseverar no caminho do bem, neste mundo que fala de tal maneira o contrário disso. Não é? O mundo nos arrasta, o mundo tenta nos arrastar para uma vida de mediocridade, uma vida de mera busca dos prazeres mais corriqueiros e nos fazer esquecer da eternidade. São João Bosco repetia que uma das missões do nosso anjo da guarda é estar continuamente nos lembrando das verdades eternas, né? E nos unir a Deus, evidentemente. Agora, neste mundo que é tão difícil perseverar na virtude, porque muitas vezes a gente quer, a gente reza, né? Só que chega no ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou com os amigos, e aquele ambiente com frequência nos puxa para baixo, nos puxa para o contrário desta visão sobrenatural da vida. Agora, qual que é o pensamento que mais ajuda, que mais frequentemente nos ajuda a perseverar no caminho da virtude? É justamente a meditação e a consideração sobre o céu. Né? Agora, existe tal incompreensão a respeito do céu hoje em dia que vale a pena de vez em quando nós falarmos do assunto. Porque para muita gente o céu é uma coisa assim meio melancólica, meio entediante. Né? O céu não. O céu ele é uma recompensa que não poderia ser maior. Cornélio Lápide, eu já citei isso em um vídeo, ele diz que tem 3 criaturas que Deus fez e que ele não poderia ter criado mais perfeitas do que ele já criou. Não é porque ele não tem a onipotência para criar coisas melhores. É porque ele já usou toda a onipotência dele para criar essas 3, para fazer essas 3 criaturas. A primeira, evidentemente, que é nosso Senhor Jesus Cristo enquanto homem. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é homem verdadeiro e Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Agora, a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo foi criada. Essa criatura, Deus já fez. Né? O corpo e a alma santíssima de nosso Senhor já foram criados o mais perfeito possível. A segunda criatura, diz Cornélio Lápide, que é uma autoridade nessa matéria para quem estuda a Sagrada Escritura, ele diz que é a Santíssima Virgem. Deus, podendo criar para si uma mãe perfeita, ele o fez. Ele criou Nossa Senhora com todas as perfeições, por isso que é um nonsense e um absurdo a gente dizer, não, Maria era uma mulher qualquer. Não, é ter muito pouca conta Nosso Senhor Jesus Cristo, ele podendo criar a mãe mais perfeita possível, ele não ter criado. Então, de fato, ele criou essa criatura que não podia ser mais perfeita do que já é, que é a Santíssima Virgem. Bom, a terceira criatura, isso para mim foi surpresa quando eu li, a terceira coisa que Deus já criou o mais perfeito possível foi a recompensa para aqueles que se salvam. Ou seja, não é só o céu, mas tudo aquilo que vai ter dentro do céu. Porque o céu é uma realidade, o céu é uma verdade. Né? O céu, ele também é um lugar. O céu não é só um estado de alma, o céu é um lugar criado por Deus. O que diz a primeira frase do Gênesis? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o céu também é uma criatura de Deus e a recompensa que ele vai nos dar no céu, se nós nos salvarmos, se morrermos na amizade com ele, é uma coisa tão espetacular que não poderia ser mais espetacular. Então, é uma meditação legítima. Eu vou mostrar daqui a pouco por que isso ajuda a perseverar. É uma meditação mais do que legítima. Tudo aquilo de bom, de legitimamente agradável que nós temos na Terra, nós pensarmos, isso que é tão agradável aqui,
No céu eu vou ter a mesma coisa, só que muitas vezes, multiplicado muito o prazer daquilo. Né? Então, se eu vou dar um exemplo meio infantil, mas que é fácil de visualizar. Então, se eu pego um doce, ou um bolo, ou um chocolate, ou, não sei, uma picanha, enfim, cada um escolhe uma coisa de que gosta muito, aquilo me dá um prazer legítimo, às vezes muito intenso. Aquele mesmo prazer, aquele mesmo tipo de prazer, eu vou ter no céu, mas multiplicado, né? Não, quase ao infinito, digamos. Agora, esse prazer sensorial que também vou ter no céu, o corpos também no céu vão ter prazer depois da ressurreição da carne, no fim do mundo, também os corpos vão ter essas delícias. Ora, essas delícias dos corpos vão ser apenas uma pequena coisa diante da alegria e o gáudio, a plenitude de alegria que nós vamos ter contemplando a Deus face a face, amando a Ele e sentindo-nos amados até o mais fundo de nossa alma e vendo nele cada segundo a mais, se é que se pode falar de segundo em eternidade, mas a cada momento a mais, uma coisa nova em Deus, aprendendo coisas novas, o convívio no céu, uma coisa absolutamente espetacular. Tanto assim que as pessoas boas com as quais nós convivemos na Terra, é normal que a gente sinta certas tensões, certas incompreensões. No céu não vai ter isso. Basta pensar como é bom ser compreendido, mas como é raro a gente ser compreendido nesta Terra por muito tempo. E isso no céu não vai existir, essa mútua compreensão, a inteira compreensão, sem ter nenhuma possibilidade da pessoa ter mau gênio, da pessoa ser ingrata, de não nos ver inteiramente. Nós vamos conseguir ver as pessoas, ver a alma das pessoas inteiramente. Só isso é um pequeno véu que se abre para nós, que a gente tem certeza que vai ver no céu. Ora, essa certeza e a contínua meditação séria sobre o céu. O que é meditação séria? Não é só nos atermos às imagens que infelizmente são muito limitadas sobre o céu. Aquele anjinho em cima da nuvem, tocando um violino, etc. Tudo, a imagem que a gente tem do céu é muito limitada por causa dessas coisas. Então é uma meditação séria. O que é a verdade, o que a fé nos ensina sobre essa recompensa maravilhosa, magnífica, completa, que vai nos encher completamente de felicidade. No céu não vai haver sombra de infelicidade. Né? Agora, é para isso que Deus Nosso Senhor nos criou. Mas é para chegarmos lá, todo ser inteligente que tem a posse, o uso da inteligência, só conseguirá ser completamente feliz se essa felicidade for conquistada por ele de alguma forma. Não é? Então, se Deus Nosso Senhor nos desse o céu e não passássemos por nenhuma prova, seria impossível nós sermos totalmente felizes. Porque para sermos felizes, algo nós temos que tirar de nós mesmos. Tem que ser uma decisão própria nossa. E por isso que a vida é tão dura, por isso que a vida é tão difícil. Tem gente que reclama, mas por que Deus deixa a minha vida ser tão dura? É porque o prêmio que ele vai dar é tão maior do que o sacrifício que a gente tem que fazer, que qualquer coisa compensa nessa matéria. Agora, esse pensamento do céu é o que dava perseverança aos mártires, que dava perseverança aos primeiros cristãos, por exemplo, quando eles tinham todos os sofrimentos e as perseguições. Veja o que diz aqui uma carta de São Paulo aos Hebreus. Vós aceitastes com alegria o confisco de vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção a que está sendo vinculada uma grande recompensa. Agora, os mártires, eu estou com esse livrinho aqui que eu recomendo a todos, não sei se vão conseguir ver, O Céu, Esperança de Nossas Almas, pode ser comprado pela livraria Petrus, né? Basta colocar no Google, na internet, uma livraria muito boa que eu recomendo, tem vários livros excelentes, verdadeiros tesouros. E ele diz o seguinte: os mártires e o céu. O pensamento dos fiéis das primeiras gerações cristãs estava dirigido para a vida futura de uma forma bem mais geral e mais constante do que pensamos.
eles viviam em uma espécie de familiaridade com esse céu, com esse paraíso, com esse além misterioso, do qual as almas piedosas fazem ainda o essencial de suas meditações. Mais do que isso, existe uma promessa formal na Sagrada Escritura. Deus promete: aqueles que pensarem nos novíssimos, que não pecarão. Quais são os novíssimos? São 4, são as últimas coisas que vão nos acontecer. A palavra confunde um pouco, porque novíssimo não dá a impressão de ser as últimas coisas, mas é porque no latim, novíssima significa as últimas coisas. Então, é o céu ou o inferno, juízo, morte, juízo, inferno e paraíso. São as 4 últimas coisas que acontecem. 3 necessariamente, né? Morte, todo mundo; juízo, todo mundo; ou inferno ou céu. Agora, se a gente medita nessas 4 coisas, durante o mês de outubro e novembro, nós meditamos muito sobre o purgatório. O purgatório, então, essa zona intermediária entre a morte, né, depois da morte, entre esse momento e o céu, mas que nos ajuda a pensar também nos tormentos do inferno. Então, meditarmos sobre isso. Agora, meditar não só no inferno, na morte, no juízo, mas meditar sobre o céu. A recompensa é grande demais para a gente perder tempo nessa terra, com esses mundanismos a que eu me referi, com essa influência revolucionária do mundo moderno, né? E com a ilusão que o tempo inteiro os filmes e vídeos e propaganda nos dão da mera felicidade nesta terra, que a gente deve viver para ter o seu carro do ano, para ter a geladeira melhor, para ter apenas os confortos materiais, e se esquecer da eternidade, que é muito mais importante e, é óbvio que eu vou dizer, mas muito mais longa, né? O que é essa vida diante da eternidade, que não acaba mais? Vale a pena qualquer sacrifício. Mas eu continuo o que os mártires pensavam. Não se pode deixar de ficar admirado quando se leem as atas dos mártires do lugar considerável que nelas ocupa o pensamento do céu. Entre os cristãos dos primeiros séculos, a crença geral era de que os mártires iam diretamente unir-se a Cristo. E os fiéis, para encorajar seus irmãos a não fraquejarem, não temiam fazer valer a seus olhos esse prêmio magnífico do seu combate. Ó mártires benditos, escreve Tertuliano, os sofrimentos que vos esperam são bem pouca coisa diante da glória celeste e da divina recompensa que eles vos alcançam. E São Cipriano, a morte dos justos é preciosa aos olhos de Deus. Sim, preciosa, uma vez que compra a imortalidade ao preço do sangue. E isso explica, parcialmente, como os mártires, que na noite, na véspera, tremiam, é natural, né? O instinto de conservação, tremiam de medo pelo martírio, né? Sobretudo tremiam de medo da fraqueza corporal fazê-los ceder e colocar incenso aos falsos deuses. Mas quando eles entravam na arena, muitos dos relatos eles estavam repletos de uma verdadeira alegria. Parte dessa alegria era justamente a meditação sobre o céu, sobre como, porque o martírio, né, é o batismo de sangue, chamado assim batismo de sangue. O mártir, quando ele morre, ele não passa pelo purgatório, ele vai direto para o céu, por causa de uma promessa de Nosso Senhor: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então, o mártir, quando ele é morto por ódio à fé católica, ao nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, se ele morre nesse estado, ele vai direto para o céu sem passar pelo purgatório. Ele é julgado e vai direto para o céu. Por isso que muitos mártires são facilmente canonizados pela Igreja, mesmo que a vida pregressa deles não tenha sido uma vida de santidade. Mas o ato do martírio, né, já os faz santos, porque é um ato heróico de virtude e que os leva direto para o céu. Agora, o que os levava, o que os fazia perseverar? E não só os mártires, mas os confessores, os santos, uma das coisas, um dos pensamentos que mais nos faz perseverar é quando aperta a situação, nós pensarmos nessa recompensa que é tão espetacular que, como eu disse de Cornélia Lápide, não poderia ser mais espetacular do que Deus já preparou. Por isso São Paulo diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram a recompensa que Deus prepara para aqueles que o amam, né?
E isso é algo que nos deve dar coragem, nos deve dar força e nos deve fazer, inclusive, amar os sacrifícios, né? Esse amor sobrenatural, não é um amor masoquista, mas amar os sacrifícios, amar a cruz, que vai nos levar a tão grande recompensa. Espero que isso lhes faça bem. É bom nós de vez em quando relembrarmos esses pontos e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.